libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo. Aqui está um segredo fundamental. São Paulo expressa isso em Romanos capítulo 7, quando diz: eu não faço o bem que eu quero, eu acabo fazendo o mal que eu não quero. Querer fazer o bem está em mim, mas eu não consigo. E esse, meus irmãos, é o passo fundamental para a nossa cura e libertação. O mais difícil de todos: reconhecer as minhas dependências. Já preguei muito sobre isso aqui. Nós somos treinados pelo encardido a encontrar desculpas e culpados para os nossos problemas, e não assumimos a nossa história. E por isso que muitos de nós já estão há 10, há 20, há 30, 40, 50 anos, cada dia se tornando uma pessoa pior, cada dia se tornando mais parecido com o encardido. É duro ter que dizer isso para alguns de nós. Quanto mais o tempo passa, mais medonho você fica. Você está cada dia mais parecido com o encardido. Alguns fazem isso externamente. Agora é tempo de calor, tem lugar que a gente vai, que a gente entende porque há crise do comércio. Eu estive num lugar outro dia e ainda comentei com o menino que dirigia o carro: se alguém aqui abrir uma loja de roupa, vai à falência, porque o povo lá só anda pelado. Impressionante. Eu não vou citar lugares que é hediondo, né, Ricardo? O povo anda pelado, até na missa eles andam pelados. Isso é um perigo danado. Ontem no aeroporto eu falei para o padre André: cuidado, padre, estão tirando o retrato do senhor. Que coisa impressionante. Sorte nossa que a mulher era medonha de feia, que se fosse bonita nós ia ficar de olho. Ah, louco. Então quando esse povo no calor anda muito pelado, a gente vê que algumas pessoas que fazem aquelas tatuagens tem o... mas peraí, esse zum aí atrás, faz favor. Ô, louco, vocês estão atrapalhando muito, ó. Traz a cadeira, mas não deixa fazer bagunça, não. Não está impressionante? Isso aí também é coisa do encardido, que fica pondo esse zum para não deixar você prestar atenção. Show, rapaz, vai lá. Então você olha essa pessoa que faz tatuagem. Como é que a pessoa começa a fazer tatuagem? Às vezes um desenhinho, uma florzinha, uma borboletazinha, depois vai aumentando. E uma coisa que eu observo, principalmente nos filhos que chegam na minha casa, a maioria das pessoas que tem tatuagem, tem uma tatuagem demoníaca, de símbolos que lembram alguma coisa ligada ao demônio. Uma bruxa, uma aranha, o próprio demônio, as armas do demônio. E há pessoas que têm o corpo completamente tomado por tatuagem. Há até concurso, festival, quando você vê na televisão esses grupos de rock, por exemplo, é uma coisa medonha, porque eles têm tatuagem, eles raspam o cabelo para fazer tatuagem no couro cabeludo, além daquelas coisas que vai pendurando. Pois vou dizer uma coisa a você: isso não é o pior. O pior que está acontecendo, muito pior. A tatuagem é uma coisa medonha, a tatuagem é uma marca do encardido, mas ela está só na pele. Ela entrou na epiderme aqui, inclusive para tirar é muito difícil, tem que repor, fazer outra por cima. Mas essa ainda não é a pior. A pior das tatuagens são os desenhos que o encardido vem fazendo no meu
e no seu coração. Corações tatuados pela marca de ferro do pecado, e que se externalizam não através de um desenho só na pele, mas se externalizam no nosso rosto, no mau humor, na irritação, na tristeza, na angústia. Se externaliza em doenças, como o Padre Jonas falava na missa de ontem, que vai ruminando e remoendo e tomando conta do corpo inteirinho. Se externaliza em atitudes que nós podemos chamar com o nome plural de vícios. E aí nós vamos nos amarrando, e aqui está, meus irmãos, aquilo que é o fundamento desse cântico de Zacarias, o Benedictus. Nenhum de nós aqui, por mais esforço que possamos fazer, por maiores que sejam, melhores as terapias, por cursos que a gente fizer, seja lá o que for, a gente consegue atingir a raiz, aonde está se instalando essa dominação encardida, essa dominação suja, que está nos levando, eu estou falando no plural e estou falando de propósito, está nos levando para esse buraco, para esse infernos inferior, que tantos de nós estamos experimentando em nossa vida, em nosso corpo, em nossa comunidade, em nossa família, em nossas cidades, em nosso país, no nosso mundo. Enquanto nós não nos convencermos disso, de que não adianta nada a gente ficar inventando culpados, achando desculpas, que a gente precisa chegar o momento da nossa vida em que a gente tome consciência, ou que alguém tome por nós. Porque você que participou da missa todos os dias dessa semana, ou que ao menos fez a leitura diária da palavra, que deveria ser uma obrigação, no mínimo, de cada um de nós, percebeu como é que esse acampamento foi sendo preparado ao longo dessa semana. Deus nos fala através de atos e de palavras intimamente conexos. Essa frase que eu acabei de falar é um dogma da fé católica. Dogma significa o seguinte: não é opcional, ou você acredita ou você deixa de ser católico. Está na Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, número 2. Deus nos fala através de atos e de palavras intimamente conexos. Quem acompanhou a programação da Canção Nova, as celebrações da Eucaristia de domingo até hoje, portanto, do primeiro dia dessa semana, que foi domingo, até hoje, o último dia, o 7º dia dessa semana, percebeu direitinho qual foi o itinerário que Deus veio fazendo conosco para desembocar nesse final de semana. Nós começamos essa semana com a festa do batismo de Jesus. E a principal missa do domingo, aqui no Sistema Canção Nova de Comunicação, foi presidida por Sua Excelência Reverendíssima Dom Alberto Taveira, concelebrada com alguns outros bispos e sacerdotes. E Dom Alberto terminava a sua homilia fazendo duas coisas importantíssimas. Primeiro, chamando-nos à renúncia explícita e consciente do demônio, quando cada um foi chamado a renovar as promessas do seu batismo. E depois, convidando a formar tendas de oração. Abraçamos-nos 3 ou 4 pessoas e rezávamos uns pelos outros. Assim começamos essa semana, a semana que está desembocando com esse acampamento. A primeira semana, como é que chama o tempo que nós estamos? Do tempo, ou seja, daquilo que Deus está nos ensinando para a gente viver de modo
ordinário. Tempo comum significa isso, aquilo que nós precisamos viver de modo ordinário, aquilo que precisa ser o comum da nossa vida. Por exemplo, quem mora no sul do Brasil sabe que o comum no sul do Brasil é comer carne todo dia. Já o comum da minha região em Minas, ao menos na minha casa, carne a gente comia quando era aniversário, quando chegava visita, quando matava porco ou quando a gente mordia a língua. As 4 situações. O nosso comum não era carne. Aqui no Brasil é comum comer arroz com feijão todo dia. Você vai na Europa, paga caro. Vai na Espanha para comer arroz, paga caro, porque tem que vir lá com aquele tanto de bicho em cima daquele frigideirão lá, né? Não é o comum. O tempo comum significa as verdades que nós precisamos viver no comum, no dia a dia, lá na nossa casa, lá cozinhando, lavando roupa naquela lavadeira que o Padre Jonas falava ontem, dirigindo o seu carro, trabalhando no seu escritório, aquilo que precisa ser o comum da nossa vida. E aí que coisa impressionante, qual é a cor litúrgica do tempo comum? Por que é verde? Será que o Papa ou o presidente da Sagrada Congregação para a Liturgia é palmeirense? Será que ele é de Cuiabá? Gosta muito lá do Verdão? Por que é verde? Verde é a cor daquilo que tem vida. Basta você chegar no inverno, por exemplo. Sabe, gente, as cores litúrgicas foram determinadas na Europa, em Roma. Quando a gente vai à Europa, ou mesmo na América do Norte, a gente percebe como as cores da natureza são muito bem definidas. Você vai no inverno, essa época, por exemplo, na América do Norte, em alguns lugares da Europa, é tudo branco. Se você chegar a Paris, não Paris-Sida, que é perto, Paris, lá capital da França, Paris, você chegar lá agora, você anda naquela principal avenida e fala, meu Deus, mas por que não corta essas árvores secas e velhas aqui? Tudo seco, não tem vida. A natureza se recolheu. Aí, quando passa o inverno, a natureza traz à tona de novo o seu verde. Quem vai ao Nordeste vê isso. Falta água. O que vai acontecendo com as plantas? Elas vão ficando amareladas, elas vão ficando cor de terra, elas vão ficando esturricadas. Então, verde significa aquilo que tem vida, aquilo que tem viço, aquilo que é cheio de vida, aquilo que vibra. Mas verde, e aqui eu acho a igreja é um fenômeno de espetáculo do Espírito, mas verde significa também aquilo que ainda não está maduro. Chupa uma laranja verde, ela é azeda e amarga. Aí você espera a laranja amadurecer, ela fica doce e sem acidez nenhuma. Por quê? Amadureceu. Será que de noite alguém veio lá, enfiou uma seringa e jogou açúcar lá dentro da laranja? Não, o doce da laranja já estava lá dentro. Desde que a laranja começou a se formar desse tamaninho, ela já tinha aquela doçura lá dentro. Mas como ela estava ainda em processo de amadurecimento, estava ainda cheia daquelas misturas da acidez que a tornavam azeda, mas tornava a laranja azeda para que ela pudesse um dia se tornar madura. A acidez, o azedume da laranja é para protegê-la, porque se desde pequenininha ela já tivesse só doçura, nunca ia crescer, nunca ia chegar na sua maturidade, nunca ia chegar no seu melhor. Assim acontece conosco. Esse tempo
comum, o tempo das coisas verdes, significa que dentro de nós vem essa força, fruto do Natal que nós celebramos, fruto do tempo do Advento. Depois, e esse ano, essas primeiras semanas do tempo comum, muito curtinho, daqui 2 semanas nós estamos entrando no tempo da Quaresma, vamos voltar a vestir roxo de novo. Esse ano Deus está com muita pressa conosco, final de março, esse ano já é a Páscoa, esse ano é um ano que vai ser muito rápido, nós vamos ter que trabalhar muito, Deus está com muita pressa, Deus está mostrando isso com sinais muito evidentes para nós. Deus está com pressa, por isso quem estiver na lerdeza vai ficar para trás, e quem olhar para trás vai virar uma estátua de sal, igualzinha a mulher do Ló, está lá até hoje. Se você ficar olhando para trás, vai ficar. E aliás, se você olhar bem para alguns, já estão ficando. Já está com aquela cara de mulher de Ló, assim, com a cara fria, meio azeda, pessoa sargada, fria, que é uma coisa medonha, não tem vida, não tem ânimo, vai ficar para trás. Deus está com pressa. Por nessa primeira semana do tempo comum, ou seja, daquilo que tem que ser o comum em nossa vida, depois de renovarmos as promessas do batismo, depois de renunciarmos ao demônio, autor e princípio do pecado, depois de renunciar ao ódio e tudo aquilo que nos desune, e um bispo da igreja sacramentava a nossa oração, dizendo: essa é a nossa fé e aqui está a fonte da nossa alegria. Na segunda-feira nós ouvimos no Evangelho Jesus passando pelo meio do povo e vendo Pedro, André e depois Tiago e João, convidando cada um deles: venham e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles abandonaram tudo, a rede, a barca. De Tiago e João diz que abandonaram o Pai e seguiram Jesus, largaram tudo. Você teve coragem de largar tudo? Enquanto a gente não tiver essa coragem, não tem como seguir Jesus. Alguns de nós não estamos conseguindo seguir Jesus porque nós estamos apegados a uma porção de coisa, trazendo um monte de coisa amarrada e presa aqui atrás de nós. É preciso largar tudo, é preciso abandonar tudo, inclusive aquilo que é valor. E abandonar para quê? Terça-feira, Jesus que é levado na casa da sogra de Pedro. Cura, tá certo, deixou no coração de Pedro uma mágoa indelével. Nunca mais ele perdoou o Senhor, e por isso veio a negá-lo mais tarde. Isso já é outra história, não é desse acampamento. Mas ela, curada, se colocou a servir. Olha a palavra-chave. Os apóstolos primeiros ouviram Jesus, largaram tudo, começaram a segui-lo. A sogra de Pedro é curada e começa a seguir, a servi-lo. E ao longo do primeiro capítulo de Marcos, nós fomos experimentando o encontro de doentes com Jesus. Por exemplo, o paralítico que é trazido por 4 colegas, evangelho de ontem, quando Jesus dizia, quando o evangelista dizia, vendo-lhes, lhes significa deles, a fé. Então Jesus disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, depois toma o teu leite e anda. Ou na quinta-feira, o espetáculo daquela cura daquele leproso. Eu vou retomar ainda o tema desse leproso, daquele leproso que teve a coragem de se lançar aos pés de Jesus. Para que tudo isso, meus irmãos? Para que ao chegarmos nesse final de semana, nós pudéssemos ter esse encontro pessoal com o Senhor, que hoje também, no último dia dessa semana, vai passar na banca da nossa vida, como fez com Mateus, com Levi, e vai dizer para mim e para você: segue-me. E a conclusão linda do evangelho desse 7º dia será: não vim para chamar os sãos, os saudáveis, mas os doentes. Esse roteiro, esse itinerário da primeira semana do tempo comum, daquilo que tem que ser o comum da nossa vida de cristão,
hoje é sintetizado nessa frase tema desse acampamento: libertados das mãos inimigas, nós possamos servi-lo. Que mãos são essas? Que inimigos são esses? Que coisa impressionante! Quando Zacarias, cheio do Espírito Santo, percebeu a ação poderosa de Deus, ele reproduziu uma dinâmica bíblica, que eu queria dizer uma coisa a você: se você não aprender a aula que Zacarias está nos dando nesse capítulo 1 de Lucas, infelizmente, você é obrigado a dizer a você poderá participar de 1 milhão de acampamentos, você não experimentará a graça da cura e da libertação. Não tem jeito. Há na Bíblia aquilo que Zacarias está fazendo. Quando Lucas diz que ele ficou cheio do Espírito Santo e entoou esse hino, esse cântico, ele só está reproduzindo aquilo que está presente nos grandes momentos da história libertadora dentro da Bíblia. Se você observar esse cântico de Zacarias, o Benedictus, ele tem tudo a ver com o cântico de Moisés, lá em Êxodo capítulo 15. Quando, depois de experimentar a libertação, o poder de Deus, fazendo o impossível que nós cantávamos há pouco, então entoaram aquele hino de libertação. E o hino de libertação na Bíblia, a começar de Êxodo 15, e depois que se reproduz algumas dezenas de vezes, de modo especial no último livro da Bíblia, o Apocalipse, ele traz sempre presente uma ação dupla. E a ação dupla significa o seguinte: o Deus que fez por mim, isso significa libertação. O Deus que fez o bem por mim, mas aniquilou o mal. Essa é a dupla face da mesma moeda. A libertação é uma moeda de dupla face, que não pode ser, você não pode escolher só uma face. Há um pecado grave que se comete dentro da Igreja Católica e de muitas outras igrejas. Quando se fala de libertação, a gente olha muito, até atentamente, para um lado da moeda chamada libertação. Mas é preciso olhar os dois lados. Que dois lados são esses? Primeiro, Deus nos tira da situação estragada. Segundo lado, é preciso aniquilar, é preciso eliminar, é preciso romper com a ação estragada. E essa atitude de romper com a ação estragada, do mesmo modo que a atitude de libertar-se da situação que me domina, ela é fruto de uma ação humana. Retome Êxodo 15 e volte no Êxodo 13 e 14, o finalzinho da escravidão do Egito, a abertura do Mar Vermelho, o povo de Deus que passa a pé enxuto, e logo depois o exército do Faraó que é submerso nas águas. Hino que nós cantamos todos os anos na passagem, na vigília pascal, do sábado para o domingo da ressurreição. Deus disse a Moisés: levanta sua mão, levanta sua mão pelo sinal da Santa Cruz. Olha o gesto que nós fizemos. Levanta sua mão. As águas do mar se abriram e o povo de Deus passou. E agora o que Deus disse para Moisés? Abaixa a mão, põe a mão no bolso, cruza a mão. Deus disse para Moisés: levanta de novo a mão, para que as águas se fecham. Deus fechou o mar, mas foi Moisés que levantou a mão. No primeiro momento, Deus abriu o mar, mas foi preciso que Moisés levantasse a mão. Deus fechou o mar,
mas foi preciso que Moisés levantasse. Você me desculpe dizer com toda honestidade para você, que eu estou falando para você aquilo que eu sei por experiência minha. Nós estamos sempre prontos a levantar a mão na hora que é para receber o milagre e a graça para nós. Mas quando chega a hora de levantar a mão para aniquilar o mal em nossa vida, aí nós cruzamos os braços e ficamos pedindo: oh meu Deus, faz com que ele se afogue. Afogar de que jeito? Você está num corguinho desse aí? Oh meu Deus, me ajude a sair dessa. Largue dessa situação de pecado que você está vivendo. É preciso romper com os inimigos. É preciso romper com as obras malignas, que, diga-se de passagem, hoje estão nos infestando, porque o demônio quer nos atingir no nosso pensar, no nosso falar, no nosso sentir. E também não tenho medo de dizer, alguns de nós aqui não conseguimos até hoje experimentar a cura da nossa enfermidade, porque não tivemos a coragem de romper com as amarras encardidas da nossa história. Tome a sua doença na mão, seja ela qual for, e observe que ao lado dessa sua doença física, ou dessa doença psíquica, ou dessa doença econômica, há alguns aqui que estão passando sérios problemas de uma doença econômica, de desemprego, de carências, de fraquezas. Mas por quê? Há muitas pessoas aqui que estão vivendo na caristia. Conhece a palavra caristia? Conhece? Nós estamos na caristia danada. Carece, falta tudo. Só vive na caristia quem há tempo deixou de viver a eucaristia. É por isso que você está nessa situação assim. Só dá de sair da caristia se você mergulhar inteiro na eucaristia, que é a ação de graças na graça, é a graça de Deus na sua vida. Ao lado dessa sua doença física, ao lado dessa sua doença psíquica, ao lado dessa sua doença afetiva, ao lado dessa sua doença sexual, tem muitos aqui que têm uma doença sexual, não tem uma sexualidade equilibrada. Veja, qualquer pessoa que tem uma sexualidade equilibrada tem escorregões que às vezes nos envergonha barbaramente. Por quê? Porque um homem ter uma atração natural por uma mulher e uma mulher ter uma atração natural por um homem, isso é a coisa mais normal do mundo. Tanto faz se é moça, moço, velho, velha, padre, freira, isso é normal. E quando nós não acolhemos isso como normal, nós afundamos. Mas alguns de nós temos já uma doença sexual, que se fixa em comportamento, em distúrbios, em homossexualismo, em lesbianismo, que hoje é apresentado como uma coisa mais normal na televisão, em pedofilia, Deus livre e guarde, em turismo sexual, em pornografia, em prostituição, em voyeurismo, as leituras desses textos da internet, já é uma doença. Então, ao lado de uma doença física, psíquica, sexual, afetiva, econômica, observe você que existe uma amarra espiritual negativa, maligna. Você, quando tem a coragem de se olhar em Deus, a partir da sua enfermidade física, você vai perceber que ela tem uma relação direta com uma enfermidade psíquica, afetiva, que por sua vez tem
ligação direta com uma enfermidade espiritual. Vamos pegar um exemplo bem drástico, que hoje está muito forte no mundo. Nelson Mandela veio comunicar recentemente que seu único filho morreu vítima do HIV. Então vamos pegar esse exemplo. A doença provocada pelo HIV, porque HIV não é doença. HIV é o seu corpo vai perdendo a imunidade, e qualquer doença pega você. Como a gente, quando está com eu, por exemplo, tenho a minha imunidade muito baixa, preciso tomar vacina para a gripe, contra a gripe, né? Não para a gripe, contra ela, senão eu fico gripado a cada 15 dias, pois eu vivo no sul, e toda semana estou dentro do avião, então eu tenho que tomar, porque a minha imunidade é baixa. Então, HIV é isso, pessoa que é o vírus da imunodeficiência humana. Então a pessoa tem esse vírus, ou já tem a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Pronto. Isso é um problema físico. Você vai no médico, faz o exame, ele olha lá, é a única coisa que é ruim quando fala que deu positivo. Deu positivo, sinal que está mal. Pessoa muito negativa, muito pessimista, não tem nada positivo na sua vida? Tem, meu exame de HIV. Deus Senhora, misericórdia. É ruim, né, pessoal? Pessoa para baixo, né? Então, quem garante que você não tem? Quem garante que o mosquito que mordeu eu tenho não mordeu você também? Não fica olhando para mim não, tu vai ver. Os mosquitos estão por aí, né? Isso é físico. Isso dá de olhar no laboratório. O médico olha lá o sangue e vê que está nadando lá dentro uns trenzinhos estranhos. Ih, rapaz, tem uns bichinhos aqui dentro. Isso é físico. Mas esse problema é isolado no físico? Pode saber. Ele está ligado a um distúrbio que não aparece lá naquele exame, mas ele está ligado a um distúrbio afetivo, sexual. Está ligado a uma infidelidade. E essa infidelidade que é afetiva, por sua vez, está ligada a um problema espiritual. A mentira, por exemplo, a hipocrisia. Se a gente tivesse tido coragem quando tinha lá 8, 9, 10 anos de idade, em que os priminhos, os coleguinhas ensinaram as bobagens, porque todo mundo aprendeu as bobagens com os priminhos e com os coleguinhas, escondido lá atrás da árvore, tomando banho pelado, quando foi dormir na casa da avó, aquelas bobajadas. Prendeu. Se tivesse tido a coragem de confessar na primeira confissão, por exemplo, o Senhor já tinha libertado. Aí escondeu, não contou? Aí aquilo se encaminhou por um vício, por exemplo, um vício de ficar espiando na fechadura, ou um vício de ficar se tocando sozinho com a mão, se masturbando, por exemplo. Confessava? Não. Vergonha. Imagina eu contar para o padre que eu fiz isso. Da mais antigamente que os padres conheciam a gente. Vai que fica olhando lá naquele quadradinho assim. Eu ficava olhando para ver se o padre estava olhando em mim. Às vezes o padre estava com a cabeça. Quando o padre estava com a cabeça baixa, a gente falava, vai. Ruim é quando o padre fala mais alto que ele não está ouvindo. E você olha, seu pai está aqui atrás na fila. Solta a voz. Já pega ali que o padre surdo. Que também, quantos iam procurar exatamente o padre surdo para poder confessar com o padre? Lá no conventor em Taubaté sempre tinha uma fila enorme. As outras tudo parava, quase não tinha ninguém. Um dia eu perguntei, por que aquela lá é tão grande? Aquela lá é o freio surdo que atende. O freio surdo era uma fila, dava a volta no Mercadão, entrava na Dutra, ia lá para Maculada fora, uma coisa impressionante. Dependência, Quiririm, saía ali. O surdo, que bacana, né? O bonito católico é isso, ele não tem preconceito, né? Ele não marginaliza. Padre pode ser surdo, que você ainda vai se confessar com... Que coisa linda, olha. Católico é um bicho espetacular, maravilhoso, né? Triste que agora tem aparelhinho já que os padres põem de surdez.
microfone que fica ali ligado, que você não vê. É um perigo. Mas você não contou. Olha onde o demônio pegou você. Ou talvez tenha sido na mentira. Você estava lá fazendo as bobagens, brincando com quem não devia. Não era pecado ainda. Você tinha 6 anos, você tinha 7 anos de idade, você não sabia nem o que era pecado. Você estava fazendo aquelas bobagens, porque o seu primo, a sua prima, seu coleguinha ensinou que mexer no corpo era gostoso. Você estava fazendo aquilo. Aí a mãe deu aqueles gritos, você veio correndo, chegou lá, onde você estava? E você contou? Não. Nessa hora o encardido, o encardido não ficou no problema sexual, não. Aquilo não era pecado. Você era criança, nem tinha consciência. Mas começou a ensinar você a ser mentiroso. Você acredita no demônio? Acredita? Não deve acreditar, ele é mentiroso. Não acredite no demônio. Católico não pode acreditar no demônio, porque o demônio é mentiroso. Não, a partir de hoje fala, não vou mais acreditar nele, ele é mentiroso. Pode acreditar na existência dele, mas que ele é mentiroso, ele é safado, sem vergonha, ordinário. Você foi pego pelo bichinho da mentira. Observa, quanto tempo faz que você vem vivendo na mentira? Mentirinhas, só para proteger. Por que mentirinha? Ele não é besta, ele não vai fazer você fazer uma mentirona para você ficar com peso na consciência. Você tem que ir se acostumando devagarinho. Aos pouquinhos você vai se acostumando. Mentirinha para esconder, o probleminha ficou lá. Mas observe, como que ao lado da mentira, se você fizer um desenho na sua vida, assim, um mapinha da mentira, você vai ver que ao lado tem um mapinha da sexualidade estragada. Aí já veio os 10 anos, 12 anos, seu corpo começou a passar por mudanças, aí veio a vergonha até da mãe, aí você já tomava banho só com a porta fechada, mas fechava a porta por vergonha da mãe, e depois aproveitava que a porta estava fechada mesmo, né? E aí ficava sem vergonha de você mesmo. Aqui foi crescendo, e você foi alimentando os maus pensamentos, gostava já de ouvir aquelas conversas de gente grande, aí já caiu na sua mão uma revista, ou você viu lá uma cena erótica, alimentado pela mentira. O pecado está onde? Lá naquele problema sexual? Não, o pecado está aqui na mentira. Ele vem caminhando, e ele veio alimentando. Você se tornou adulto, você virou freira, você virou padre, você é casado, você é casada, e agora que você não vai contar mesmo. Imagine se eu, padre, vou chegar para um outro padre e dizer: padre, dá-me vossa bênção, eu pequei, porque eu estou tendo os maus pensamentos, porque eu estou me masturbando, porque eu estou tendo um relacionamento. Como é doloroso demais, é vergonhoso demais. Imagina então se é um padre mais conhecido já. Nossa, o padre Léo. Ah, não é possível. Eu vi ele pregando lá na Canção Nova. Então o senhor, quando está na televisão, o senhor fala, né? Mas não vive. Assim, aí eu tenho que proteger a minha imagem. Imagina eu agora que estou na TV Canção Nova, que hoje atinge o Brasil inteiro. Eu tenho muita imagem minha para proteger. Cada casa que eu já entrei nesse Brasil, imagina se eu tiver que chegar lá para proteger. Eu estou perdido. Mas por causa da mentira, eu não desmascarei o encardido. Ele alimentou a minha sexualidade estragada. Minha sexualidade estragada me levou para pornografia, ou para homossexualismo, ou para infidelidade, ou para adultério. E numa dessa, eu acabei tendo contato com uma pessoa que tinha o danado do vírus. Mas eu também escondi. Aí eu escondi, não contei para ninguém que eu tinha. Imagina, eu vou contar para os outros que eu tenho? Pois eu me lembro que quando eu lancei meu livro Viver com HIV, teve um padre, inclusive ele era um dos meus chefes, que veio até mim, marcou uma audiência comigo. Meu chefe marcou audiência comigo. Foi lá em casa com o livrinho na mão.
abriu uma página lá, onde está escrito assim: eu tenho HIV. Ele olhou e falou: o senhor podia me explicar isso aqui? Isso é o que está escrito aí, eu tenho HIV. Mas o senhor tem mesmo? Como é que o senhor pegou? Não sei como é que eu peguei. Foram tantas as situações, padre, que eu não sei com qual delas foi que eu peguei. O homem regalou os olhos. E eu deixei ele no ar. Oi, ele também tem? Você também tem? Porque não é lá, gente. Está entendendo o roteiro que nós estamos percebendo? E que o Zacarias descobriu direitinho. Não foi só o Zacarias, não, foi o Moisés. Foi o Davi, por exemplo, no segundo livro de Samuel, capítulo 22. Foi Esther, foi Judite, foi Maria Santíssima. Os cânticos de libertação que a Bíblia, foram todos aqueles que tiveram as suas vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Então é preciso descobrir essa relação. É a mesma coisa quando fala que uma pessoa tem câncer. Hoje muitos médicos já sabem e falam: olha, existe uma íntima relação do câncer, que é uma doença física, com um problema afetivo, com a mágoa, com o ressentimento. Mas é preciso que se diga que existe uma íntima relação entre o câncer com uma doença afetiva e com uma doença espiritual. Essa relação, para chegar no espiritual, é que nós não gostamos de fazer. Nós temos medo, nós ficamos querendo esconder esse problema, e aí nos tornamos pessoas mascaradas espiritualmente. Mas o problema continua. Pior, tudo aquilo que o Padre Jonas falou na missa de ontem à noite, você passa a alimentar, você passa a ruminar, a bater bola entre o que você pensa, pelo sinal da Santa Cruz, e aquilo dos nossos inimigos, e aquilo que você sente. E ainda, o juiz que fica administrando o bate-bola da cabeça com o coração é a boca, que fica remoendo e murmurando, que fica alimentando esse, é a torcida que fica, vai, joga, cabeça joga pro coração joga pra cabeça, decorridos 34 minutos, aí tá pra complementar, no placar da minha vida encardido 10. Tá na hora de reagir. Não perca essa batalha, porque Jesus Cristo morreu para que você não perdesse. Você não é derrotado. Não acredite. Aqui está uma coisa que eu vou deixar bem claro. Vamos pegar o exemplo que eu dei do HIV, da AIDS, da sexualidade estragada e da mentira. Nessas três instâncias do exemplo que eu dei, aonde se localiza o dedo do encardido? Lá no HIV? Não. Isso aí, infelizmente, quanta gente é trouxa. E que, infelizmente, daqui 2 semanas nós vamos ver mais uma vez o governo com o dinheiro do povo investindo em propaganda para distribuir camisinha. Alguns anos atrás distribuíam pílulas anticoncepcional. Não é verdade? Começou a distribuir pílula. Agora é camisinha. Em alguns lugares já é seringa. E não vai demorar muito que esse governo vai estar distribuindo armas para os ladrões saírem nos assaltando. É a única coisa que está faltando. Então, é lá que está o demônio? Não. Ele não está lá no HIV, não. HIV é uma doença que precisa ser assumida, porque você pode ter, eu posso ter, qualquer um de nós. Hoje tem um monte de gente inocente. 25 milhões de pessoas na África têm essa doença. 25 milhões de pessoas. Há, por exemplo, na antiga União Soviética, a cidade de Kiev, que tem 400 mil pessoas contaminadas, mais do que o Brasil inteiro. 400 mil pessoas numa única cidade. Muita gente vítima, muita criança. Eu tenho filhos e filhas vítimas do HIV e da AIDS, e muitas vezes já pedi a Deus que eu tivesse, mas que eles não tivessem, que aquela criança não tivesse.
Não é lá que está a ação do inimigo. E vou dizer mais, não é nem nesse segundo momento que está a ação do inimigo, na sexualidade, porque a sexualidade é uma coisa linda e maravilhosa, santa. Inclusive essa atração que o ser humano tem, o masculino pelo feminino e vice-versa, mesmo quando se dá numa pessoa casada, mesmo quando se dá num padre, num bispo, numa freira, é uma coisa santa, bonita e maravilhosa, que significa eu tenho o dom de Deus dentro de mim, eu tenho a força criadora de Deus dentro de mim, e eu preciso canalizar essa força criadora de Deus para mim, que está dentro de mim, para a salvação dos meus irmãos. É algo lindo e maravilhoso. A ação encardida está aqui, na mentira. Percebeu? E quantos de nós estamos alimentando? Gente, a questão da mentira é uma das questões mais sérias da Bíblia. Jesus falou explicitamente que uma das grandes profissões do encardido, ele é o pai da mentira. Tudo que estiver relacionado à mentira, você já sabe, é do encardido. Tudo. Pequenas mentiras, mentirinhas, mentir por brincadeira. A mentira é a marca registrada. Aonde entrou a mentira, o encardido sabe. Por isso que tem gente que já está numa mentirinha há 10 a 20 anos. O encardido está deixando. Porque ele sabe que se você estiver firme no caminho da mentira, sossegadamente você vai chegar lá naqueles outros caminhos. Vai chegar na grota. Segunda coisa que Jesus falou, que é marca registrada do encardido: aonde está a morte e aqueles que trabalham pela morte? Porque a nossa luta contra o aborto. Você já assinou? Se não assinou, crie vergonha nessa sua cara linda e assine e faça as pessoas assinar. 1 milhão pela vida. Aonde tiver o dedo da morte, nós não precisamos nem de muito discernimento para dizer: aqui está o demônio. Aqui está o dedo do demônio. Primeiro lugar, que eu tenho certeza absoluta que está o dedo do demônio, aonde estiver a mentira. Segundo lugar, aonde estiver a morte. Terceiro lugar, terceira marca registrada, que você percebe em todos esses cânticos que eu estou citando do Antigo e do Novo Testamento: ele é o ladrão da palavra. Gente, por que eu me irrito? Mas eu me irrito de verdade. Eu chego a pecar mesmo. Quando numa missa, quando num acampamento, quando num retiro, começa pessoas a andar para um lado para o outro, pessoas conversar, pessoas fazer barulho, deixar a criança correndo para lá, correndo para cá. Porque Jesus disse que o demônio é o ladrão da palavra. Não fui eu que inventei isso, foi Jesus. E Jesus disse que ele está pronto para roubar a palavra, e que aqueles que ele roubar a palavra, a pessoa morre esturricada. O demônio não pôde impedir você de estar aqui nesse acampamento hoje. O demônio não pôde impedir você de estar nos assistindo pela televisão, pela rádio, ou ouvindo-nos pela internet, ou assistindo-nos pela internet. Mas ele está pronto para roubar a palavra. E rouba a palavra como? Com distração, com a raiva, com a irritação, fazendo você não se concentrar, não colocar o seu coração no cerne da palavra, não tomar posse dessa palavra, não deixar a palavra ecoar, germinar no seu coração. E aí você já percebe direitinho essas 3 coisas que eu falei. Quando nós acolhemos a palavra, observe, todos os cânticos bíblicos, eles são marcados por textos bíblicos. Pegue o Magnificat. Pegue, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém e olhe do ladinho quantas citações aparecem do Antigo Testamento no Magnificat. Pelo menos 14 grandes textos do Antigo Testamento. Olha esse texto. Aliás, lê aí embaixo no rodapé da sua Bíblia, aí aonde está o Lucas 1 do nosso cântico, versículo 67. Está escrito lá no rodapé da sua Bíblia: profetizou. Olha lá no pé da Bíblia, Ave Maria. Falou sob inspiração do Espírito Santo. Assim como o Magnificat, também o Benedictus, esse canto,
que segue é um cântico composto de numerosas reminiscências, lembranças, citações do Antigo Testamento. Ambos os cânticos são utilizados diariamente na oração oficial da igreja. O Benedictus nós rezamos toda manhã e o Magnífica toda tarde. A marca desses cânticos. E aí vem uma coisa importante. Por que cântico? Por que esses hinos são cantados? Por que está lá em Êxodo 15, quando fala o Senhor que nos cura, o cântico de Moisés? Por que está lá em 1 Samuel 22, em 2 Samuel 22, o cântico de Davi? Por que está lá em 1 Samuel 1 e logo depois no 2, o cântico de Ana? Porque a palavra cântico, olha o que já começou a acontecer aqui. A música. A música tem o dom de invadir o consciente, passar pelo subconsciente e atingir o nosso inconsciente. Tanto que você pode até não ter memória boa, pode você não lembrar uma trovinha de cor, talvez você não saiba recitar uma poesia de 4 linhas de cor, mas é capaz de cantar uma música de uma página inteira, é capaz de cantar A Volta do Boêmio, é capaz de cantar Carinhoso, é capaz de cantar Aquarela Brasileira, que é formada de 3, 4 páginas, ou Luar do Sertão, que tem 5 folhas de letra, você sabe de cor, porque tem a música, a métrica, o som. Veja, o som é a primeira criação de Deus. Deus disse o som. O ser humano é feito pelo som. Tudo que nós consumamos é pela palavra. Vou trabalhar sobre esse tema amanhã de manhã, que nós precisamos solidificar na força da palavra o nosso compromisso com Deus. É um cântico, porque eu preciso ir repetindo e repetindo. Olha, por que o Espírito Santo nos ensinou a cantar em línguas? Porque na hora da mentira, ou na hora da pornografia, ou na hora da doença física, consequência de tudo isso, se nós entrássemos na dinâmica do Espírito, deixaríamos o Espírito Santo e cantar. Agora precisa você fazer isso conscientemente. Se você não levantar a mão, o mar não se abre. Se você não levantar a mão, o mar não se fecha. Você precisa ser o agente. Você precisa ser aquele que assume. Você precisa ser o artista, o protagonista dessa história. Então você precisa tomar a decisão. Eu vou ser cantor da libertação. Hoje, mesmo o mais desafinado entre nós deveria assumir esse compromisso. Eu vou ser cantor da libertação. Eu vou cantar a minha história. Eu vou recordar. E todos eles têm algo em comum nesses cânticos. Eles recordam as maravilhas, os prodígios, os grandes feitos que Deus realizou na história do seu povo. Ele não recorda, quando recorda-se das coisas ruins, é para mostrar que o Senhor venceu. E é essa passagem que nós precisamos ter. Quando libertados das mãos inimigas, nós vamos servir ao Senhor em santidade e justiça diante dele todos os dias. Então nós vamos compor, nós vamos criar esse cântico de libertação. Nós não vamos mais falar das coisas negativas que fazemos ou que nos fizeram. Nós vamos transformar isso num hino de libertação, alimentado pela força da palavra. Eu começo a fazer chegar a vida naquelas áreas de morte. Segunda característica encardida que eu falei: ele é o pai da morte, ele é o semeador da morte, ele é o gerador da morte, ele é assassino desde o princípio. Eu vou fazer chegar a vida. Tem áreas da minha vida que estão mortas. Eu tenho um vírus no meu sangue que mata o meu sangue. Eu preciso chegar ali. Se não chegar ali a força da palavra de Jesus, Jesus não tem como expulsar daí esse inimigo que está matando o meu sangue, matando os meus ossos, matando a minha pele, matando os meus olhos, nesses cânceres, nessas enfermidades. Morte em mim significa ação maligna em mim. E sem a presença do Senhor Jesus, nós não vamos nos libertar. Então nós chegamos nessa primeira dimensão, a dimensão da verdade. A verdade que liberta, que nos liberta de toda a mentira, porque mata a raiz da mentira. Mas é você que precisa tomar essa decisão. Ninguém pode fazer isso por você. O máximo nós podemos
É dizer: vamos, meu irmão, faz. Ânimo, meu irmão. O máximo que nós podemos fazer é catar um 4 ou 5, você que está paralítico aí, essa anta empacada sem misericórdia, essa mulher de Lote, e descer você lá do telhado na frente de Jesus. E Jesus, vendo a fé daquelas pessoas, vai dizer para você: levanta, pega sua cama, anda. É o que ele fala para você agora: levanta, levanta. Que cama é essa que você está deitada? Qual é a marca registrada do encardido dessas 3 marcas que eu disse agora? Quais dessas marcas estão presentes em sua vida hoje? Que área você percebe? Você percebe conscientemente que o demônio está agindo em você? A área da mentira? A área da morte? Ou na ausência da palavra? Feche os seus olhos um pouquinho. Também você que está em casa. Você que está em casa, você que está aqui, perceba que situação da minha vida, pessoal, afetiva, econômica, sexual, eu estou sendo dominado, amarrado pelo demônio. Esse espírito da mentira, ou esse espírito de morte, assassino, que está matando a minha alegria, que está roubando a minha alegria, matando a minha esperança, roubando a minha esperança, matando e roubando a minha paz. Esse espírito de inquietação, esse espírito de revolta, esse espírito de impureza afetiva, sexual, econômica. E você observa como você está longe da palavra, como faz tempo que você não está dando ouvido à palavra, como você está sendo relaxado na leitura e meditação da palavra de Deus, e por isso você não consegue mais iluminar a sua vida com a palavra. Pois o Senhor quer fazer exatamente isso com você agora. Com a sua palavra, Ele quer iluminar essa área morta do seu corpo, da sua mente, da sua espiritualidade, da sua afetividade, e arrancar dali a raiz dessa morte, o espírito da mentira. Mas para isso você precisa tomar uma decisão que você já foi convidado a tomá-la ontem à noite aqui, nesse rincão. A decisão de entregar inteiramente nas mãos do Senhor as causas da sua dominação, doença, fraqueza. Aquele Senhor que ontem olhava para mim, para você, e dizia: eu sou o que sou, eu sou um Deus de amor, eu não sou um Deus que julga e que condena, não. Eu estou aqui para curar e libertar você. Mas é preciso que você tenha agora a coragem de vir a mim e dar-me a tua tristeza, angústia. É preciso que você tenha a coragem de vir a mim e dar-me o seu coração. Pois agora, nessa manhã, o Senhor convida a um segundo passo. Você veio até Jesus, você confia que Ele é o que é, e esse eu sou o que sou é o mesmo que se apresentou para Moisés, que nós recordávamos nessa manhã com o cântico de libertação. Eu sou o que sou, eu sou aquele que sou. Eu não sou lá no passado, eu sou um Deus de amor, eu não condeno você. Oh, meu filho, minha filha, você que já está mergulhado em consequência dessa doença, você que já perdeu a alegria, você já perdeu a esperança, porque o seu corpo está tomado por esse vírus, por essa bactéria, por esse protozoário. Você está tomado por essa doença, meu filho, minha filha. Venha a mim. Eu posso libertá-lo, libertá-la. Eu posso curá-lo, eu posso curá-la. Não existe doença maior do que a graça que eu dei a você, que é sua vida. Fui eu que teci você no seio de sua mãe. Eu preparei você antes da fundação do mundo.
Eu não desejei jamais que você tivesse esse câncer, que você tivesse essa AIDS, que você tivesse esse vírus. Eu não desejei jamais que você tivesse essa enfermidade. Eu não desejei jamais que você fosse essa pessoa fraca, enfraquecida, estragada, prostituída. Não, eu não desejei, muito pelo contrário. O plano que eu tenho para você, meu filho, minha filha, é um plano de amor, porque eu sou um Deus de amor. Mas eu não posso fazer nada por você, meu filho, minha filha, porque eu criei você livre. Eu dei a você a liberdade, e os dons que eu dei são irrevogáveis. Eu não posso fazer nada por você, meu filho, minha filha, mesmo eu sendo o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, mesmo tendo colocado no céu o sinal da minha presença, no sol, na lua e no arco-íris, eu não posso fazer nada por você, se você, lá no íntimo da sua liberdade, não desejar-me com todas as forças do seu coração. O meu desejo é que hoje você me deseje, que você me queira, e desejando-me, querendo-me, que você venha a mim e traga-me suas tristezas, suas angústias. Eu sei, você que está chorando diante dessa televisão agora, porque a sua tristeza e a sua angústia é esse espírito de infidelidade, é esse espírito de roubo, é esse espírito de impureza. Eu sei que você está chorando agora porque você não consegue resistir às drogas. Eu sei que você está chorando agora porque você está com o coração machucado por causa dessa separação, porque esse seu filho, essa sua filha está longe de você. Eu sei, meu filho, eu sei o que você está sentindo. Eu senti o que você está sentindo, muito mais ainda quando eu vi também o meu filho feito pecado na cruz por sua causa. A dor que eu senti no meu coração me faz entender a dor do seu coração, e a dor do seu coração, meu filho, é muito menor, minha filha. Mas para que eu possa realizar essa operação de cura e libertação em sua vida, é preciso que você levante a mão, é preciso que você chegue até mim livremente, e a partir da sua íntima e profunda liberdade, você tome hoje consciência daquilo que você é, daquilo que você não deseja mais ser, e me entregue suas tristezas, me entregue o seu coração, dá-me o teu coração. É isso que eu digo a você, meu filho, minha filha, aonde quer que você se encontre agora, dá-me teu coração, dá-me. Só você pode fazer isso, porque meu filho Jesus é o Emanuel, é aquele que desceu à raiz de toda enfermidade e libertou para sempre, resgatando você com o sangue derramado na cruz. Dá-me tuas tristezas, dá-me o teu coração. Meu irmão, minha irmã, qual é a sua resposta nessa manhã ao Senhor? Ao menos que seja para dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, ferido, machucado, Senhor. Vai dizendo como você está. Senhor, eu estou aqui marcado por esse vírus, por essa doença, por essa enfermidade. Eu estou aqui, Senhor. O Senhor sabe por que eu vim a esse acampamento. Eu até nem queria vir. O Senhor sabe por que eu vim, Senhor. Eu vim porque eu não aguento mais, Senhor, viver as consequências do meu pecado. Eu não aguento mais viver, Senhor, mergulhado nessa sujeira que os meus pecados acabaram criando ao meu redor. Eu não aguento mais, Senhor. Eu tomei a decisão. Eu quero viver na tua graça. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor.
Novaplay.com. Assine já!